aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 2 vídeos falando sobre perdas. Sim, o governo teve perdas, a parte dos bancos aqui no Japão também. O Norichukin teve perdas horrendas e eu vou trazer isso para você. Tá? Japonês, mas por que você quer trazer tanta perda? Para te mostrar que tomar cuidado com a parte de finanças é muito primordial e que a grande maioria das pessoas tem um senso comum. O que é? Perdas, no caso assim, contas, acontece, tá? Só que você é obrigado a sanar aquilo, porque aquilo é acumulativo e as pessoas esquecem dessa ideia. Porque entrou-se no piloto automático, eu tenho uma conta, eu tenho que pagar porque aquela conta ela vai aparecer a mesma conta no outro mês e no outro mês. Então eu preciso sanar. Então esse tipo de coisa entra no piloto automático. Tá? Só que é uma coisa que não deveria entrar no piloto automático, porque da mesma forma que perdas, quando a gente fala perdas, usando já o linguagem de economia. Quando a gente fala gastos, tá? Eles são acumulativos. Da mesma forma que ganhos também são acumulativos. Só que hoje em dia o ganho é tão complicado, que seus gastos são tão altos, que as pessoas esquecem que os ganhos também podem ser acumulativos. E nisso o que acontece? Ela perde, como é que se fala, aquele entusiasmo em tentar, como é que se fala assim, acumular ganhos. Por que você vê que se você fizer uma pesquisa entre as pessoas, vai de 10 pessoas, pelo menos 7, 8 já não tem esperança. Uma ou duas ainda tenta fazer alguma coisa para subir na vida, para conquistar alguma coisa assim. Mas no normal, o sonho, o patamar das pessoas são muito baixo. Tipo assim, tá vivendo piloto automático, é complicado. Tá? E é isso que eu quero trazer para você, já para você ter uma ideia do tamanho da importância em relação a gastos. Tá? O quão é importante você tomar cuidado com isso. Tá? Para que isso não vire uma bola de neve na sua vida. E da mesma forma que está acontecendo aqui com bancos aqui no Japão e parte do governo em relação ao PIB. Tá? Sim, ao PIB. Tá? Então eu vou trazer para você já ter uma ideia. Mas vamos lá. Se você entende Nihongo, escuta só. 農林中央金庫はアメリカ国債など外国債券の運用の失敗で多額の含み損を抱え、これを処理するのに伴い来年3月期の最終赤字が5000億円規模に陥る見通しになったとして、1兆2000億円規模の資本状況を検討していることを先月発表しました。農林中金はその後、運用する金融商品の入れ替えを検討した結果、金利が高止まりしている外国債券の含み損を実際の損失として確定させることを決め、今年度中に合わせて10兆円規模の外国債券を売却する方針です。 Pois é, se você entende Nihongo, já deu para se sacar, né? O tamanho do estrago da coisa. Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia. Espera-se que o banco, esse banco Norichukin, né, seja forçado a registrar enormes perdas devido à má gestão de obrigação estrangeira. O que isso quer dizer? Revelou-se que o seu déficit, as perdas, no final, para o final desse ano, no caso do ano fiscal, né, e para o próximo ano, tá, no caso do próximo ano fiscal, que vai até março do próximo ano, poderá expandir-se para 1,5 bilhões de ienes. Então você vê que as perdas são acumulativas. Você vê que mais uma perda que está se acumulando no banco. Por que eu estou falando desse tipo de coisa? Continua comigo. Espera-se que o valor seja significativamente superior ao déficit final registrado quando terminou em março de 2009 por causa do choque do Lehman. O Lehman se deu em 2008. Tá, aqui no Japão, quem estava aqui deve se lembrar do estrago que isso fez na economia. Muita gente foi embora para o Brasil usando a ajuda do governo e etc. Tá? Então na época do Lehman deu aquela bolha econômica, fez um estrago danado. Tá? E você vê que o Norichukin, ele ainda não conseguiu se recuperar desde aquela época.
Japonês, mas como é que esse banco está em pé até hoje? Você pode ter certeza que o governo está dando aporte. Tá? Porque se não tivesse aporte do governo já teria quebrado. Mas continuando. O Norin Chukin sofreu uma grande quantidade de perdas não realizadas devido às falhas no investimento em títulos estrangeiros, como títulos do governo americano. E à medida que lida com essas perdas, espera-se que o déficit final para o ano fiscal que termina em março do próximo ano caia para cerca de 500 bilhões de ienes. No mês passado foi anunciado que está sendo considerado um aumento de capital na escala de 200 bilhões de ienes. Aumento de capital como? De onde está vindo essa grana? De algum lugar está vindo esse aporte. Tá? Então, grande provavelmente é do governo. Mas vamos lá. Ele falou em perdas não realizadas. Já põe aqui que é perda não realizada. Quem acompanha o canal aqui já deve ter noção ou deve ter aprendido o que é perdas não realizadas. Mas eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, porque pode ser que seja a primeira vez que a pessoa esteja vendo o vídeo do canal aqui e ela não entende de economia, né? Então, se ela não entender o que é perdas não realizadas, ela não vai entender o contexto da matéria. Então vamos lá. Perdas não realizadas nada mais é que a transação que você faz, igual por exemplo, comprei um título. Tá? Ou comprei um Bitcoin, uma criptomoeda, ou comprei seja lá o que for, né? Nesse ponto de títulos, criptomoedas, investimentos, etc. Tá? Quando eu faço essa compra, só que o dinheiro ainda não voltou para mim. Então isso você considera o quê? Perdas não realizadas, porque você não realizou o ato, você só comprou, tá? Perdas porque você gastou aquele dinheiro ali, tá? Comprando aquele título, ou comprando aquela criptomoeda, no caso do Bitcoin, seja lá qual moeda for, ou algum investimento. Então tá lá. Então isso significa perdas não realizadas. Então todo mundo que comprar um título, ou fazer investimentos em Bitcoin, ou títulos de investidor, né, bolsas de ações, em algum momento vai ter essa perda não realizada. Por quê? Ele sobe e desce. Principalmente se você for viver de proventos, no caso dos juros, e você acompanhar todos os dias, você verá que uma hora seu gráfico vai estar verde, né? O aplicativo ali que está gerenciando alguma outra coisa que está gerenciando para você ali, você verá que vai estar verde. Verde no caso o quê? Vai estar positivo. Tá? Essas perdas não realizadas serão positivas. Em contrapartida, pode ser que fique no amarelo ou no vermelho. E nisso o que acontece? Essas perdas não realizadas, tá, estão te gerando como é que se fala assim, prejuízos e não ganhos. Só que, japonês, como é que eu reverto essa situação de perdas não realizadas? A partir da hora que você faz a venda concreta do seu título. A partir da hora que você fez a venda do seu título, tá, e aquele dinheiro bateu na sua mão, aí você vai ver se você vai ter perdas realizadas ou ganhos realizados. O que isso quer dizer? Perdas realizadas é quando você fechou o negócio ali e você teve prejuízo. Tá? Você vendeu no momento de, como é que fala assim, no momento de baixa, comprou na alta, por exemplo. E aquilo ficou ali parado e você não mexeu naquilo e precisou de uma grana e precisou mexer naquilo ali. Já aconteceu comigo várias vezes esse tipo de coisa. Acontece. Tá? Principalmente investidor de baixo orçamento, igual no meu caso. Por isso que eu falo, quer investir uma grana? Beleza, principalmente em títulos, não há problema. Mas invista uma grana que você saiba que você não vai precisar de mexer. Porque se você precisar de mexer, você pode ter perdas realizadas. Aí você toma prejuízo em vez de ganhar. Então, às vezes, tudo que você ganhou com juros, no caso os proventos, quando você vai vender aquele título e se você vende com prejuízo, você perde. Você ganha de um lado, mas você perde do outro. Então, dependendo, tem que ver se você equalizou a balança de ganhos e perdas para você não ficar no prejuízo. Pelo menos não ficar no empate. Porque ficar no prejuízo é sempre igual. É sempre ruim. Sempre igual, é complicado. É sempre ruim. Tá? De qualquer maneira. Tá? O prejuízo é sempre ruim. Ou você tenha ganhos realizados. Quando você fechou o negócio ali, tá? Seu título esteja, como é que se fala assim? Tudo positivamente, no alto.
você ganhou com proventos, você ganhou na venda do título, tá? Porque o título estava mais alto de quando você comprou. Por isso que é importante você procurar ver o momento mais baixo de, como é que se fala, da cotação e comprar, tá? E vender no momento mais alto da cotação. Só que tem empresas, quando dependendo da situação, elas geram proventos, o que que acontece? Né? Isso aqui eu nunca vi os canais de economia falando, tá? Pelo menos os poucos que como é que se fala, eu acompanhei, eu não vi eles falando esse tipo de coisa. Que é o seguinte, tá? Quando você tem o título ali, nesse caso é o que gera, tá, juros, porque tem dois tipos de títulos, aquele que gera juros, os proventos, e os que não pagam juros, não pagam proventos. Igual, por exemplo, o da Toyota não paga provento. Então, se você comprar um título da Toyota ali, ele não paga provento. Então, como é que faz? É besteira. Você só vai comprar um título, vai ficar com a ação ali, uma perda não realizada, esperando um momento de alta, um momento de baixa. Então, você vai ter um dinheiro parado. Você não vai ter uma chance dele crescer. Diferentemente de empresas que pagam proventos, que pagam juros. Enquanto você não realizar, como é que se fala assim, essa transação, pelo menos alguma merreca entra para você. Tá? Alguns jurinhos entra para você, o que é lucro. Tá? Mas isso vai da cabeça de cada um. Essa ideia de compra e venda, assim, de sem proventos, geralmente é para day trading, aqueles que fazem compra e venda no mesmo dia. Tá? Mas aí a pessoa tem que ficar muito atenta no mercado, porque geralmente é meio complicado. Ou ter boas dicas. Né? Mas voltando ao assunto ali. Então, dependendo da situação que você vai fazer a venda do provento, a venda do título ou o ganho do título, se você tem essa parte dos juros, isso pode te salvar. Tá? Diferentemente, se você não tiver juros nenhum. Então só toma cuidado nessa parte, no que você vai investir, quando você vai investir. Tá? Então procura sempre, quando você for comprar, não seja afobado. Por mais que se fale, eu quero viver de proventos. Beleza. Mas procure comprar os títulos na época de mais baixa possível. Por quê? Uma hora você vai ficar, como é que se fala assim, velho. Você vai querer usufruir da grana que você tem. E isso aí, esses títulos, são títulos, assim, são grana, assim, perdas não realizadas, que elas podem se tornar ganhos realizados na sua vida. Tá? Você não precisa deixar de herança para ninguém. Então o que vai acontecer? Procure comprar na baixa o mais baixo possível. Então não seja afobado para comprar aquilo ali. Tá? Os títulos. Então procure sempre olhar gráficos. Geralmente, onde você compra, os aplicativos que você compra, eles têm gráficos de 24 horas, de 1 hora, 24 horas, tá? Um mês e um ano. Então compare aqueles gráficos, veja as cotações até quando chegou a mínima, qual foi a máxima. Procure ver esses gráficos. Por mais que mas eu não entendo esses gráficos, mas se você olhar assim, até aqui chegou a 1, o máximo chegou a 8. Então o equilíbrio disso aqui seria entre 5 e 6. Tá? Então você vê na época ali como é que está esse equilíbrio. Se você vê que esse equilíbrio está entre 5 e 6, você pode dar uma segurada. Porque você pode ter certeza que ou ele vai dar uma queda muito brusca ou uma alta muito brusca. Aí você fica de olho, porque se der uma alta, não compre. Tá? Porque depois, para você revender, pode ser que se torne perdas realizadas. Aí é prejuízo. Tá? Por mais que você tenha ganhado anos de juros, mas na hora de você vender, você não recuperar aquilo que você gastou, fica tenso. Tá? Tanto que eu tive perdas realizadas tempos atrás com o Bitcoin. Porque quem acompanha o canal, você lembrar que eu falei que eu estava com uma grana presa ali no Bitcoin ali, porque eu estava tendo perdas realizadas, né? Não realizadas. Só que, como é que se fala? Um parente meu precisou de dinheiro. Precisou, né? Como é que se fala assim? Para poder fazer uma operação urgente. Então eu tive que, como é que se fala assim? Dar uma mão. Então eu tive que tirar daquilo do Bitcoin que estava travado ali. Né? E esses do Bitcoin que estava travado era que geralmente eu uso para fazer investimento no canal. Para comprar um equipamento novo, fazer uma manutenção. No caso eu estou precisando trocar um PC.
né, trocar o computador. Eu estava ali, investindo ali nessa parte para poder fazer esse ganho. Tá? Então eu tive essa perda, né, como é que se fala, para poder ajudar um parente. Só que nisso que eu fiz essa venda, ali ela se tornou perda realizada. Deixou de ser uma coisa não realizada. Eu sei que ficou comprido, ficou meio complicado, mas eu acho que deu para você ter uma ideia do que é, uma noção do que são ganhos realizados, né, ganhos não realizados, perdas realizadas e ganhos realizados. Tá? Então já deu para você ter uma ideia geral do panorama. Caso você comece a estudar como é que fala assim, educação financeira, já está sabendo mais ou menos como é que a coisa anda. Então, caso você compre títulos em algum momento na sua vida, não se assuste quando falar assim, você está tendo perdas não realizadas. Você não perdeu realmente. Tá? Você só vai perder realmente a partir da hora que ele se tornar perdas realizadas. Só que nesse caso aqui, do Norinchukin, ele está acumulando perdas, anos após anos. Então, para reverter isso, só um milagre. Por isso que eles já estão noticiando esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de perda, esse tamanho dessas perdas, grande provavelmente não dê para reverter. A não ser que dê uma nhaca muito grande na economia americana, que chegue ao patamar da época que o banco Norinchukin aqui comprou esses títulos e chegue no mesmo nível ou nível inferior do que ele comprou. Aí fica bacana. Porque se continuar sempre ultrapassando o que ele comprou ali, ele vai se lascar. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim, nesse ponto. Né? Por isso que eles estão noticiando essa parte do Norinchukin e o tamanho do prejuízo que ele está tomando. Por isso que eu falo que títulos não é para amador, mas também não é impossível. Tá? Quer começar a investir em títulos? Beleza, não há problema algum. Mas tenha, como é que fala assim, comece a estudar um pouco de educação financeira. Tá? Comece com títulos baratinhos. Você vê que eu dou dicas para você praticamente todos os vídeos. Igual, por exemplo, a Nvidia. A Nvidia ela ultrapassou a Apple em questão de empresa mais valorosa do mundo. Só que eu fui lá ver o quanto que a Nvidia paga de provento. Ela está pagando de 0,1 a 0,04 de provento de juros. Então compensa você comprar para quem quer viver de proventos, que compensa comprar o título da empresa mais valorizada do mundo? Não. Você só está dando dinheiro para eles. Mas para você mesmo, não. Então compensa? Não. Em contrapartida, os títulos da Coca-Cola estão rendendo. Eles estão valorizando, igual, por exemplo, da época que eu comprei, eles já valorizaram, então eu tenho ganho com proventos, mais a valorização do título. Então isso para mim é bacana, pô, eu ganho de 2 vezes. Tá? Então se eu vender os títulos, hoje, eu já tenho um certo lucro, mas para mim não compensa. Tá? Mas já dá para ter uma ideia de investimentos que você pode fazer. Tá? Só que é aquilo, separa um tempo onde, principalmente quem é casado, né? Eu falo assim porque eu sou casado. Então às vezes você tem que tirar um tempo assim, meio distante da esposa, deixa a esposa fazendo as coisas, seu marido fazendo as suas coisas ali. Senta ali no aplicativo ali, igual no caso aqui no Japão tem a Nissa, né? Só que eu não conheço o aplicativo da Nissa. Tá? Eu uso muito o do Nubank lá do Brasil. Tá? Eu babo um ovo pro Nubank, sim, porque os caras têm, como é que se fala, o ramo de negócios dele que eles fizeram, eles deram uma enxugada, eles deram uma mexida de tal forma que ficou muito bacana, porque antigamente o Nubank ele tinha 2 divisões, ele tinha a parte do banco mesmo e a parte Forex, a parte de investimentos era separado. Então você tinha que ter 2 aplicativos, mexer com um, mexer com o outro para poder ir fazendo as coisas. Hoje não, eles integraram, eles simplificaram as coisas. Então vale muito a pena você mexer ali, pô, demais. Só que a única coisa assim que no aplicativo do Nubank, tá? Para quem quer mexer com títulos e dar uma pesquisada, é que eles só listam os 5 mais vendidos. Os outros eles não listam. Tá?
Então você precisa ter uma certa noção para você pesquisar ou pelo nome. Só que ali também tá fácil, tá? Você fazer a pesquisa. Então você digita ali, né, na parte de pesquisa deles. Só que ali você tem que tomar cuidado também, porque ele fez 5 segmentos. Tá? Tem os segmentos de títulos nacionais, segmentos de títulos, como é que se fala? Títulos internacionais, parte de fundos imobiliários. Tá? Só nisso eu dei 3. Tá faltando 2 que eu não lembro qual que é. Em cima de cada barra dessa separada, você vai fazer sua pesquisa relacionada ali. Tá? Igual no caso da Nvidia, ela não aparece nessa parte de buscas. Como é que se fala assim? Nos 5 mais. Como é que fala assim? As 5 empresas mais cotadas. Ali não aparece a Nvidia. E a Nvidia é a empresa mais valorosa do mundo. Então você tem que procurar lá. Tá? Digita Nvidia lá direitinho lá que vai aparecer. Da mesma forma a Nike também não aparece. Você tem que digitar Nike e alguns outros. E tem outros também que você não faz nem ideia que eles existem. Tá? Só que esses que não fazem ideia que eles não existem, se você dá uma pesquisada, são os que mais pagam juros. É bacana? É bacana. Só que tem um risco. Diferentemente, como eu já falei, diferentemente de você aplicar num CDI, num CDB, que o governo brasileiro, por exemplo, ele garante até 250 mil reais, aplicar nesses locais, não te garante nada. Tá? Igual, por exemplo, se você aplicou ali em tal empresa, na empresa do tchau do fundo de quintal ali, você aplicou nele. Ali. Se algum dia ele declarar falência na surdina e depois que todo o trâmite de falência for aparecido e depois aparecer na mídia, se você não ficar atento antes e ele sair do mercado, você perde tudo, tá? Dos seus títulos. Simples assim. Por isso que parte de títulos você tem que estar sempre, como é que se fala assim? Sempre atento, tá? Principalmente empresas pequenas que pagam grandes juros. Você tem que ficar sempre atento, porque se ela sumir do mercado, tu tá lascado. Tá? Principalmente se você não tiver grandes informações sobre aquela empresa. Você só investiu ali para poder, como é que se fala, ganhar juros. Então, às vezes, vale muito mais você ganhar um pouco menos de juros, mas você pegar uma empresa grande. Tá? Então, tem esse tipo de coisa? Tem. E canso de falar, quem me pergunta, tá? É caro para investir nos títulos? Não. Uma cota, dependendo da empresa, você vai pagar o quê? R$30, R$40. A Vale está numa média de 60. Dependendo do local que você vai comer uma pizza no estado de São Paulo, é mais de R$80. Então você vê que uma pizza vale mais que uma cota num título da Vale. Só que a Vale, além de você ter o título que você pode vender para você ganhar dinheiro, ela te paga juros também. Então o que compensa mais? Você comprar uma cota, né, um título ali da Vale, ou você comer uma pizza? Aí fica a critério de cada um, tá? Mas continuando aqui, você vê que eu dei uma explicação e ficou bem longa, tá? Você vê que uma coisa vai puxando a outra, e se eu não cortar, a coisa emenda e vai embora. Mas continuando. Espera-se que o déficit final para o ano fiscal que termina em março do próximo ano caia em cerca de 500 bilhões de ienes. No mês passado anunciamos, no caso o banco, tá, que estamos considerando um aumento de capital na escala de 200 bilhões de ienes. O Norin Chukin, né, considerou então substituir os produtos financeiros que gere e decidiu confirmar as perdas não realizadas em obrigações estrangeiras, onde as taxas de juros permanecem elevadas como perdas reais. O que isso quer dizer? Que ele, em vez dele ficar tocando a coisa com a barriga ali, ele vai dar um basta. Então o que ele vai fazer? Todos aqueles títulos que estão dando prejuízo para ele, ele vai vender. Ele vai fazer aquilo em perdas realizadas. O que ele tem agora é perdas não realizadas. Ele vai realizar a venda e vai fazer as perdas realizadas.
Então ele não vai ter, como é que fala assim, os ganhos realizados. Só perdas reais. Caso perdas realizadas. Isso é, se eles fizerem isso mesmo. Só que ele vai fazer isso com o quê? Só com títulos estrangeiros. Como ele falou assim, obrigações estrangeiras. Vamos de novo ali. O Norite Yukin considerou então substituir os produtos financeiros que gerem e decidiu confirmar as perdas não realizadas. Ele vai finalizar ali, tá? Em obrigações estrangeiras, no caso dos títulos estrangeiros, tá? Onde as taxas de juros permanecem elevadas. Japonês, mas as taxas de juros para ele tá alto, né? Então ele deveria estar ganhando? Deveria. Tá? Só que é aquela velha história. Em vez dele ganhar, dependendo da quantidade de, como é que fala assim, do que ele investiu ali, ele não está tendo retorno. Então para ele está complicado. Então, se ele fosse viver de juros, para ele ficaria bom, sim. Só que ele sendo um banco, ele precisa de dinheiro. Por quê? Às vezes precisa, como é que eu vou falar para você? Às vezes vai chegar um cliente no banco e ele fala assim, eu preciso de tantos bilhões de ienes de empréstimo. Eu preciso de tantos milhões de ienes. Se ele não tiver essa grana, o que ele vai fazer? Ele não consegue. E a vida do banco é o que? Ganhar com juros. A vida do banco é essa. O banco não é uma instituição altruísta que você vai chegar lá e ela vai ficar te emprestando dinheiro a juros zero. Não. A vida do banco é ganhar com juros. Ganhar com, como é que fala assim? Com serviços, tá? Que ele possa ter o máxima rentabilidade possível. Tá? Não há nada de errado com isso. Tá? Até porque ele tem o padrão dele ali. Diferentemente do que o Japão está querendo fazer. Tá? Colocar dois preços para as coisas. Assim, o preço para pessoa local é um e o preço para turista é outro. Isso aí é, como é que fala assim, canalice. Porque no final das contas, se não dependendo do investimento que a empresa ali ou o governo teve, não justifica essa bitributação. Bitributação que eu falo assim, esses dois tipos de tributação. Para uma tributação, no caso assim, você vai estar cobrando X de um e cobrando Y de outro. Não justifica. Tá? Porque no final das contas, os gastos serão praticamente os mesmos. A não ser que haja um investimento, igual por exemplo, um restaurante ele investiu em um atendente bilíngue ou trilíngue. Então, como essa pessoa fala 2 ou 3 línguas a mais do que o japonês, então ele tem que pagar um pouco a mais, porque a pessoa tem uma expertise ali. Então, dependendo, isso justifica, tá, o investimento que a pessoa fez ali, ele cobrar um pouco a mais. Mas se tem um restaurante que é todo mundo japonês, todo mundo fala Nihongo, não teve investimento nenhum, por que ele vai ter que cobrar a mais só por causa que o cara é turista? O que é isso? Isso é agir de má fé, isso é canalice, isso é roubo. Tá? Pessoas que compactuam com esse tipo de coisa, no dia que forem lesadas, não pode reclamar, porque ela aceita que o outro lese também. Por isso que eu falo que hoje em dia, aquela ideia do o que é ser certo e errado se inverteu. Perdeu o valor. O que é certo deixou de ser, como é que se fala assim? Deixou de ser certo. Está se tornando errado. E aquilo que está errado está se tornando certo. Isso está errado. Como é que se fala? Porque a folha de pagamento, se você não investiu em nada, a folha de pagamento, se você cobrar X de uma pessoa normal e cobrar X do turista, vai ser igual. Não há diferença. Então por que você vai ter que cobrar X de uma pessoa local e Y de um turista? Isso é roubo. Mas é aquela velha história. É a prática do comércio, então muitas pessoas acham que isso é normal. Isso não é. Moralmente falando, isso não é normal. Então tem aquela velha história. Tá? Como é que se diz? O mundo dá voltas. Tudo que você faz volta para você. A lei do karma, a lei do retorno e etc. Se você lesa, beleza. No dia que você for lesado, não reclame. Simples assim. Tá?
Então você vê que tem esse tipo de coisa que está acontecendo com o banco. Mas continuando aqui. Como resultado, o déficit final para o ano fiscal que termina em março do próximo ano poderá aumentar em que 500 bilhões de ienes, originalmente esperados para os 1.500 bilhões, 1,5 bilhões de ienes. Então pode ser que aumente mais 500 bilhões dos esperados 1,5 bilhões de ienes, totalizando 2 bilhões de ienes de prejuízo. Por quê? Dependendo do que isso pode ser que aconteça, quanto mais alto o dólar tiver aqui no Japão, mais esse tipo de perda vai dar para ele. Simples assim. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Quanto mais alto ele tiver, e dependendo do quanto que ele gastou, na hora que ele fazer a venda, o dinheiro bater na mão dele e se tornar ganho ou perda realizada, ele vai ver o tamanho do estrago. Tá? O banco Norin Chukin caiu num déficit final de mais de 570 bilhões de ienes no ano fiscal que terminou em março de 2009, devido à queda dos preços dos seus produtos financeiros devido ao choque do Lehman. Nesse momento, a empresa foi forçada a aumentar o seu capital em 1,9 trilhões de ienes. E o presidente, nessa altura do campeonato, renunciou para assumir a responsabilidade. Mas como é que ele conseguiu aumentar o capital em 1,9 trilhão de ienes? Ele recebeu um aporte do governo, você pode ter certeza disso. Porque não entra dinheiro assim da noite para o dia. Tá? Espera-se que a empresa registre um prejuízo significativamente superior ao anterior. E o foco está na forma de como a equipe de gestão será responsabilizada. Então já dá para você ter uma ideia que muita gente, cabeças vão rolar. Tá? Tanto que o governo, ele deu o parecer dele. Olha só, o secretário-chefe do gabinete, o Hayashi, declarou em uma entrevista coletiva matinal: o Banco Norin Chukin, que tem o capital próprio suficiente no ano fiscal de 2000, que aconteceu, e a sua solidez financeira está garantida. Então você vê que o governo está dando aporte. Você vê que para o governo ali se pronunciar, porque se acontece alguma coisa com o Banco Norin Chukin, alguma coisa ia acontecer de consequência no Japão. Por quê? Continuando comigo aqui. O objetivo do Banco Norin Chukin é contribuir para o desenvolvimento das indústrias agrícolas, florestal e pesqueira, devolvendo os rendimentos de investimentos dos fundos e fortalecendo a base de gestão de instituições financeiras filiadas e facilitando o financiamento. Também prestará muita atenção ao impacto da gestão nas instituições financeiras afiliadas, tendo em conta a tendência de mercado financeiro. Então já dá para você ter uma ideia que esse banco, se ele não for um banco diretamente ligado ao governo, ele tem uma ligação muito forte com o governo. Por isso que ele não quebrou até hoje. Mas, porque o governo está dando aporte. Mas já dá para você ter uma ideia que parte de títulos, parte de, gestão de títulos, investimentos, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é, algo que você tem que fazer de uma forma leviana. Por isso que eu falo para você, canso de falar nos vídeos, não dê seu dinheiro na mão de uma pessoa que você não confia, tá? Não dê seu dinheiro na mão de uma pessoa ali para fazer investimentos para você, que pode ser que ela esteja aprendendo a mexer no mercado usando o seu dinheiro. Se for para ela aprender a mexer no mercado usando o seu dinheiro, que você aprenda usando você mesmo, o seu dinheiro. Hoje em dia não é complicado você comprar títulos, diferentemente de antigamente. Tá? Hoje é muito simples, igual dependendo. Se você for no aplicativo, nesse do Nubank que eu falo para você. Você pode escolher lá, se você tiver dinheiro na conta ali, é só clicar um botãozinho, tá? Ele vai pedir confirmação, você confirma com a senha ali do seu celular e acabou. Você vai ser contemplado, você vai ser dono de um título. Em cima daquilo ali você vê, tá? Como é que as informações que ele vai te passar sobre ganhos, no caso assim, proventos, quanto se é provento mensal, trimestral, bimestral ou anual, tá? E etc. Em cima disso aí você vê se compensa para você comprar aquele ali ou pesquisar algum outro. Mas vale a pena, pô.
para mim, nessa altura do campeonato, vale. Tá? Por isso que eu falo, cansei de falar aqui no canal, não deixa dinheiro parado. Porque se fosse antigamente, como década de 80, 90, que o dinheiro entrava fácil, tá? Aqui no Japão, dava para a pessoa dar aquela esbanjada, dava para aquela pessoa fazer um negócio um pouco mais rápido. Mas hoje não. Hoje você vê que o dinheiro ele entra mais difícil, ele entra mais complicado. Tá? Então você precisa ter investimentos de alguma forma para você gerar dinheiro um pouco melhor para você. Seja ou nessa parte de investimento, na parte financeira, ou nessa parte de certificação como para você como profissional, ou na sua parte, como é que se fala assim, sentimental, que no caso seria a sua família, etc. Você precisa fazer um investimento. Não deixe dinheiro parado. E por que eu falo nessa parte de investimento, do parte sentimental, né, no caso família? Porque se você monta um negócio, geralmente é em família. Tá? Porque todos se ajudando, você não tem que ficar gastando dinheiro com funcionário. Se você gastar dinheiro com funcionário, é mais tributação, como é que se fala assim, que vai parar na mão do governo, que não vai entrar na sua família. Por isso que o negócio, por mais mafioso que pareça, tá? Por que eu falo assim? Porque geralmente quem é ligado à família é máfia, tá? De alguma forma. Então, por mais mafioso que seja, se você trabalhar em família, os ganhos vão ficar entre vocês. A parte de família, a parte da família crescer é muito maior. Só que é aquela velha história, não pode ter ganância. A partir da hora que tem ganância, um quer ganhar mais que o outro ali, ficar exigindo as coisas, apontando o dedinho, aí a coisa não cresce. Tá? Fica complicado. Então, parei aqui na parte do déficit do Banco Norichukin. Aí agora eu vou para onde? Se o computador me deixar abrir, tá? O déficit tá na importação e exportação do Japão. Por mais que eu fale, né, que não é para ficar usando aquela ideia de 1900 lá vai bolinha, que dólar alto não vai trazer grandes ganhos, né? Como é que se fala assim? Você vê que tem gente que não escuta. Não, dólar alto vai trazer ganho para o Japão, vai aumentar a exportação do Japão. O Japão vai ganhar dinheiro em relação à importação. Não é o que está acontecendo. O Japão perdeu de novo em relação à importação. Por isso que eu falo, não compensa. É burrice, como é que se fala? Ficar lidando com esse tipo de coisa. Tá, mas vamos lá. Quando o computador resolve andar, né, é uma benção. Como é que se fala? A balança comercial do mês passado foi um déficit. Déficit, tá? O governo perdeu em mais de 1,2 bilhões de ienes, marcando o segundo mês consecutivo de déficit comercial, diz a lenda. Tá? Deveu-se ao aumento na importação de produtos petrolíferos, como a nafta, bem como o aumento de preço na importação do petróleo bruto. Tanto que você viu, né, que eu relatei aqui no canal, o Japão está com o problema de adquirir combustível de avião. Como é que ele quer aumentar o turismo? Como é que ele quer investir no turismo se ele está com um problema logístico? Para poder, como é que ele quer ganhar se ele não investe? Ele quer que, como é que fala assim, o turismo aumente no Japão, mas ele não quer investir na parte de suprimento para os aviões trazerem os turistas. Faz lógica um troço desse? Não faz lógica. Por isso que eu falo, esse aqui é um governo mimado. Canso de falar, isso aqui é um governo que, pelo amor de Deus, tá? Então, enquanto esse povo estiver aí no poder, não espere grandes coisas, tá? Aqui do Japão. De acordo com as estatísticas comerciais, tá? Estamos falando de comércio agora. No mês passado, divulgadas pelo Ministério das Finanças, a balança comercial, tá? No caso das exportações menos importações, ficou no vermelho, tá? Em 1,221,3 bilhões de ienes. Não estamos falando de milhões, é bilhões. Tá? E é o segundo mês consecutivo do déficit comercial. As exportações totalizaram. Olha só para você ver como é que esse tipo de coisa não faz sentido. Como eles tentam justificar uma coisa colocando
como é que se fala assim, grandes informações que não valem de nada. Na real, não vale de nada. Olha só, as exportações totalizaram 8.276,6 bilhões de ienes, com um aumento de 13,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, e o maior valor para maio desde 1979. Então se coloca uma informação dessa, nossa, o Japão ganhou dinheiro pra caralho, né? Como é que se fala assim? Tá ganhando uma grana arretada, tá vendendo muito. Só que se ele ficou no vermelho, o Japão comprou mais do que ele vendeu. Aí falo para você, vale a pena ter o dólar alto no Japão? Não valeu a pena. Só que tem pessoas que ainda vão falar que vale a pena. E aí? Por quê? Só quem ganhou foi o governo e aquela empresa ali que vendeu. Então só aqueles colaboradores, aquela empresa ali tiveram lucro e o governo. Em contrapartida, quando o governo importa as coisas, o gasto vai para todo mundo. Não é só para uma empresa aqui ou uma pessoa ali, não, é para todo mundo. Então quem que sai perdendo nessa brincadeira? Já deu para você ter uma ideia, né, do que vale mais, o dólar alto ou o dólar baixo. Mas continuando. As exportações de automóveis para os Estados Unidos e semicondutores e outros equipamentos de produção para a China aumentaram. Então você vê que para vender automóveis está beleza. Mas você pode ter certeza que eles vão culpar, tá, as automobilísticas quando sair o PIB ali. Tá? Mas por enquanto você vê que como aqui só se fala em importação e exportação, não se culpou as automobilísticas do Japão. Por outro lado, as importações foram de 9.4.979 ou 497,9 trilhões de ienes, com um aumento de 9,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então você vê que houve um aumento nas exportações de 13% e houve um aumento na importação de 9,5%. Então você vê que as exportações foram muito mais superiores, tá, do que as importações. Então basicamente deveria para o Japão, por via de regra, tá ganhando mais com a exportação do que a importação. Do que, como é que se fala assim, tendo prejuízo. Deveria estar ganhando mais do que tendo prejuízo. Tá? Só que nesse caso está diferente. Por quê? O Japão depende muito das importações. Tá? Porque em matéria de commodities, o Japão não tem grandes coisas. Então quanto mais alto o dólar tiver, para ele é ruim. Então se o Japão está querendo ganhar dinheiro fácil, mudou-se a regra do jogo. Porque antigamente você vê que qualquer coisa, as pessoas aqui no Japão ganhavam 400 mil, 350 mil, 400 mil, brincando que eu falo assim, trabalhava-se pra cacete, mas ganhava. Hoje em dia para você tirar uns 300 mil já é sofrido, dependendo da situação, tá? Então claro que tem pessoas que ainda ganham 350, 300, 350, 400 ou mais, tá? Só que ela vai precisar de fazer uma especialização, vai depender de uma série de fatores ali. Só que no normal, isso era o normal de ganhar, isso aí sem especialização. Por isso que eu falo que hoje em dia, se especializar é muito primordial para você ganhar um salário mais alto aqui no Japão. Não vem achando que vou chegar no Japão, não falo Nihongo, patavina e vou ganhar horrores de dinheiro. Não vai. Hoje em dia não mais. Antigamente sim, hoje não. Vamos deixar de hipocrisia. Tá? Então você vê que isso não vale a pena. Então não vale a pena o Japão ter o dólar alto. Porque ele está gastando muito com commodities, seus produtos vão ficar mais caros, porque as commodities estão mais altas, ele vai vender menos, só que ele vai gastar muito mais comprando as commodities.
Então o que que isso é? Burrice. Isso é burrice. Por isso que eu falo que as regras de 1980 e 90 não valem para os dias de hoje. Canso de falar e canso de provar por A mais B usando os próprios números do governo. É burrice. Mas quer insistir em cima disso aí, ou quer ficar vivendo em cima dessa regra, beleza, mas paga o preço. E não reclame. Né? Mas vamos lá. Continuando. Isso deveu-se ao aumento no valor da importação dos produtos petrolíferos, como a nafta, bem como aumento nos preços das importações do petróleo bruto. Claro, pô! Tá achando que tá vivendo num mundo de Alice no País das Maravilhas, que o aumento é só no dólar? Não, tem um aumento dos preços dos produtos também. Pô, é burrice. Cansamos de ver a OPEP, a Rússia, por exemplo, precificando o dólar. Cansamos de ver. Eu cansei de trazer isso aqui no canal. Porque na hora que a Rússia, junto com os países árabes, eles viam, tá, que o preço do petróleo estava caindo, eles falavam na cara dura: vamos parar de bombear petróleo. Vamos diminuir a quantidade de petróleo no mundo. O que acontece? O preço do petróleo sobe. Aí ficava o raio do presidente americano, o Kishida, pedindo pelo amor de Deus para os caras não fazer isso. Aí o que acontece? Fica comendo na mão dos caras. Então já dá para você entender que tem muita coisa por trás. Tá? Que tem muita política burra por aí. Igual um exemplo de política burra que tem no Japão. Tá? O Japão tá cheio de vulcão. O que isso significa? Que ele tem muita energia geotérmica. Que ele pode construir usinas geotérmicas para gerar energia usando o calor do vulcão. O calor do magma. Simples assim. Mas não, ele prefere gastar dinheiro com petróleo do que construir usinas para isso. E a usina, usando calor geotérmico, é uma usina limpa. É limpo. Você não vai ficar gerando monóxido de carbono com queima de petróleo. Você vê que o Japão está engajado. Vamos limpar o ar do mundo. Vamos fazer as energias verdes. Mas ele não muda. Ele não faz uma política para mudar. Por isso que eu falo, é um governo hipócrita. Então tem muita coisa que é hipocrisia. Por isso que às vezes você fala para uma ponta determinada pessoa, você aponta e fala assim: meu, você é hipócrita. Você fala uma coisa, mas faz outra. Você é hipócrita. E a pessoa acha ruim. Fica no milindre. Ela, ai meu Deus, eu sou, como é que fala? Eu sou o coitado. Porra. Por que não cumpre o que está falando? Se a partir da hora você fala uma coisa e faz outra, você é hipócrita. Não há outra palavra. A pessoa não honra o senso moral dela. Por isso que tem hora que eu, como é que se fala? Eu acabo me exaltando, porque você vê o que é certo, o que é errado. Você vê o que é certo, está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. Isso está se tornando um padrão moral que as pessoas estão achando normal. Isso não é normal. E esse tipo de coisa que está entrando para as novas gerações. E nisso vai entrando para as novas gerações, aquele senso de moralidade está se perdendo. Moral é bom até um certo ponto. Porque a moral, ela leva a ética. Se você não tiver ética, você não tem moralidade. Aí como é que as pessoas querem cobrar ética e moralidade se a própria pessoa não tem? Ela compactua com certas coisas erradas. Não pode. E aí que tá. É a mesma coisa igual no Japão. Você vê, desculpa falar, eu canso de falar. Eu amo o Japão, eu amo morar aqui. Tem muita coisa muito bacana aqui. Tá? O país. Tá? Tem muita coisa bacana aqui. Mas essa parte política está cada vez pior. Tá? Então tem muita coisa que eles falam que é de moralidade aí, que eles pregam a moral e a virtude, fazendo totalmente a coisa ao contrário. Falo e repito mais uma vez. Quem compactua com essa ideia de cobrar duas taxas, uma para o turista e outra, como é que se fala, para uma pessoa local e outra para o turista, no dia que acontecer alguma coisa errada com essa pessoa, ela não pode reclamar.
Porque ela está compactuando com coisa errada. Isso é errado. Canso de falar. Na folha de pagamento, nos custos ali, nas despesas, se você cobrar um valor diferente para um valor diferente para outro, ou cobrar os dois iguais, é o mesmo valor. A única diferença que é? É a valorização da lucratividade. Com um eu vou ter o lucro X. Com o trouxa dali, que aquele trouxa está pagando, porque isso para mim é um trouxa. Tá? Como é que se fala? Mas é aquela velha história. A partir da hora que tem demanda, tem pessoas dispostas a isso. A partir da hora que a pessoa está disposta a isso, também ela não pode reclamar que ela está pagando mais caro. Tá? Simples é isso. Ela pode ir no bar do tchão da esquina ali ou bar em outro canto. Não, mas se ela quer comer ali e está com aquele valor, então ela não tem que reclamar também. Tá? Apesar que é errado essa prática, para mim. Então, se ela, na folha de pagamento, se ela cobrar X da pessoa local e cobrar 3X do outro, ela só vai estar tendo o que? Valorização do seu lucro. Mas as despesas serão iguais. Por isso que eu falo que não faz sentido. Então, nessa parte, tá? Não há nada contra capitalismo nem nada. Mas nessa parte entra muito a questão moral. Tá? A moralidade ali. Tá? Daquele estabelecimento, daquele patrão que está fazendo isso, daquela pessoa que está gerenciando, porque isso é uma parte moral. Se a partir da hora que ele está disposta a lesar os outros, porque isso aí é lesar os outros, tá? Não pode esperar de uma boa índole de uma pessoa assim. Eu sei que muita gente vai me xingar por causa disso. Ah, japonês, você está me julgando porque não é questão de julgamento, é o que é, ué. A partir da hora que você compactua com alguma coisa errada, você é conivente com aquela coisa errada. A partir da hora que você é conivente com coisa errada, para você fazer aquela coisa errada é fácil, porque para você aquilo é normal. Por isso que eu falo que tem coisas que são coisas éticas, são coisas morais. Tá? Então, quem quer trabalhar com parte ética, ela tem que ter a moral assim bem definida, porque se ela não tiver a moral definida, a parte ética dela não vai virar. Tá? Simples assim. Então tem muita coisa que acontece que realmente tem que tomar cuidado. E são esse tipo de valores que nós estamos passando para nossas crianças futuramente. E eu não tenho filhos, mas quem tem filhos tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque se a partir da hora que banalizar essa parte, o que vai ser das próximas gerações é o que vai reger o mundo. E o que reger o mundo não pode reclamar de banalidade se estão permitindo a banalidade agora. E a banalidade moral e ética são em pequenos atos. Não é um ato presidencial, não é um ato governista, não. É um ato de cada dia, de cada pessoa, na casa de cada um. E é isso que de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão nós vamos construindo uma nação. De grão em grão nós vamos construindo nossa família. Mas as pessoas não entendem isso. Infelizmente, muita coisa está se perdendo. É triste? Pô, é triste pra caramba. Tá? Mas é aquela velha história. Tá? Faça cada um o que pode fazer por si, porque se depender do outro ali, tu tá lascado. Mas canso de falar, não somos autossuficientes. Não podemos ter um pensamento autossuficiente, porque nós não somos. Podemos fazer certas coisas no nosso limite até um certo tanto. Depois daquele certo tanto, dependemos de outras pessoas. Temos que ser humildes também para aceitar. Só que aceitar ajuda de outros não quer dizer que você precisa ser conivente com coisa errada. Simples assim. Tá? Mas é isso aí, falei pra caramba. Tá? E falei, principalmente nessa parte, foi mais parte moral mesmo, tá? Do que eu acredito. Tá? Questão de certo e errado. Você vê que muita coisa no mundo, tá? Em questão de guerras, estão se formando ao longo dos anos, de décadas, por causa desse tipo de coisa, moralidade. O que eu acho é certo, e vou empurrar a garganta abaixo do outro, e assim vai. Você vê que essa guerra ali, por exemplo, naquela parte do Oriente Médio, aquilo já tem, muito tempo. Mas é aquela velha história. A sua moral
como é que você fala assim, não vale igual a minha moral. Então eu vou te forçar a ter minha moral, a minha ética. Isso é certo? Isso não é certo. E a hora que dá o quê? Guerra. Simples assim. Poderia ser diferente? Sim. Se tivesse o quê? Outra interpretação das partes religiosas, que eu não vou falar o porquê ou o quê. Porque parte religiosa dá guerra. E eu não quero guerra. Tá? Mas poderia sim. Poderia, se tivesse tido uma outra interpretação do mesmo conjunto de palavras, poderia ter sido diferente. Mas sempre tem aquelas pessoas para distorcer aquela situação real. Por isso que quando aparece uma pessoa que fala a coisa no literal e não distorce as coisas, as pessoas estranham. As pessoas estranham. Falam assim, isso daí é estranho, isso daí é complicado. No meu caso eu escuto muito isso. Porque eu mostro a situação da forma que ela é. Eu não fico floreando a situação. A situação é assim, ela é assim. A gente tem que lidar com isso assim, é assim. Não tem como. Temos sim mudar nós, a forma que nós pensarmos. Canso de falar, eventos externos nós não temos condições de controlar, mas nós temos condição de controlar o quê? A nossa cabeça, a nossa vida. Eventos externos não, mas a nós temos. Então, dependendo da forma que nós fizemos para nós, poderemos ter vidas muito boas, sem depender do externo. Tá? Mas isso vai da forma de pensar de cada um. Agora vamos finalizar mesmo, hein? E arigatou gozaimasu se você assistiu até aqui. E maido.